Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão rápida dos principais tópicos de circuito sequencial. O circuito sequencial, ele se diferencia de um circuito combinacional por ter pelo menos um elemento de memória. E esse elemento de memória, ele traz implicações muito interessantes no comportamento do circuito. Esse elemento de memória, ele faz com que o circuito passe a ter estados. Então, nós podemos olhar um circuito lógico sequencial como uma máquina de estados. Veja só, num circuito puramente combinacional, a sua saída ela é uma função das suas entradas. O que isso significa? Que toda vez que eu colocar as mesmas entradas, eu espero obter as mesmas saídas. Já para um circuito sequencial, o comportamento é diferente. Agora, como ilustra esse diagrama aqui, o meu circuito sequencial, ele tem esse elemento de memória que faz com que o meu circuito passe a ter estados. E esses estados funcionam como entrada do circuito combinacional. A implicação disso daí é que num circuito sequencial, a sua saída ela vai ser dependente tanto das entradas quanto do estado em que esse circuito se encontra. A maioria dos circuitos digitais que nós vamos estudar, ela é constituída por circuitos combinacionais e pelo menos um elemento de memória. O principal elemento de memória é um flip-flop. E no nosso caso, o flip-flop vai ser implementado por portas lógicas. Nós vamos inicialmente falar em LET, é um elemento de memória mais simples possível, e depois nós vamos fazer alguns aprimoramentos para eliminar os estados indesejáveis. Um outro termo possível de se encontrar na literatura é um multivibrador biestável. Por quê? Porque o meu flip-flop ou o meu LET, ele vai ter dois estados possíveis. Como nas duas situações ele é estável, nós vamos também chamá-lo do multivibrador biestável. Um flip-flop tem uma ou mais entradas e geralmente ele apresenta duas saídas. A saída Q, também conhecida como saída normal, e a saída Q-barra, também conhecida como saída invertida. O flip-flop está no seu estado alto ou no seu estado 7 quando a saída normal Q for igual a 1 e a sua saída invertida Q-barra for igual a 0. E nós vamos dizer que um flip-flop está no seu estado baixo, no seu estado reset, quando a saída normal Q for igual a 0 e a saída invertida Q-barra for igual a 1. Vamos ver a implementação mais simples de um elemento de memória, que é o LET-SR. Esse primeiro LET ele é composto por portas NOR. E aqui está a tabela verdade ou tabela da verdade da porta NOR. Basta que uma das entradas seja 1 para que a saída se torne 0. A única forma de uma porta NOR ter saída 1 é quando as duas entradas forem 0. Temos duas portas NOR e essa retroalimentação cruzada, a saída Q e Q-bar. Vamos analisar a primeira situação em que eu coloco entrada 1 no set e entrada 0 no reset. O fato de eu colocar 1 aqui nessa entrada NOR força essa saída a ser 0, independentemente da outra entrada. Basta que uma das entradas seja 1 para que a saída seja 0. Aqui vai ser 0. Esse 0 se propaga para cá e a minha entrada reset, ela vai estar com entrada 0. Portanto, eu vou ter 0 aqui embaixo e 0 aqui em cima. Quando eu tenho as duas entradas 0,
Isso me força uma saída 1 aqui, em que esse 1 se propaga para cá. Agora eu tenho um aqui e um aqui. Vamos ver essa situação em que a entrada S, que era 1, na sequência ela se torna 0. Agora eu tenho 0 aqui, mas acontece que essa outra entrada aqui é 1. O fato de eu tirar uma das entradas aqui, ele não altera, porque esse 1 aqui continua forçando a saída 0 aqui. Esse 0 se propaga para cá. E eu tenho 0 e 0 aqui, a saída aqui é 1. Nessa primeira situação, eu tenho o meu estado 7, em que a saída aqui equivale a 1. Vamos agora analisar a situação em que eu coloco 1 no reset e 0 no set. O fato de eu colocar 1 nessa entrada aqui, ele força a saída 0 em Q, independentemente dessa outra entrada. Então, Q vale 0. Esse 0, ele se propaga para cá. E a minha outra entrada 7, ela tem o valor 0. Então, eu tenho aqui 0 e 0, isso me força uma saída 1 aqui em Q barra. Esse 1 se propaga para cá. Eu estou com 1 aqui e 1 aqui. Vamos analisar a situação em que essa entrada reset, que tinha valor 1, ele passa a ter o valor 0. Aqui, nessa entrada, eu atribuo o valor 0. Ocorre que a outra entrada tinha valor 1. E esse 1 aqui, ele força a minha saída 0 aqui em Q. Esse 0 aqui se propaga para cá, 0 e 0, eu tenho a saída 1 aqui em Q barra. Quando eu coloco 1 e 0 no meu circuito, esse circuito ele vai para o estado 7. Estando no estado 7, se eu jogar 0, 0 nas entradas, o estado não se altera, a saída continua sendo a mesma. Se eu colocar as entradas 0 e 1, eu vou para o meu estado reset. E quando eu mudo as minhas entradas para 0, 0, as minhas saídas não se alteram. Portanto, eu posso entender o comportamento do circuito como sendo um circuito com memória. Estando o circuito nesse estado, se eu passar para o 0, 0, esse estado permanece, ele memoriza a última situação. Eu quero chamar a atenção para o fato de que, no estado 7, quando a entrada é 0, 0, a saída é 1, 0. E quando essa mesma entrada for 0, 0, mas a máquina estiver no estado reset, a saída vai ser 0, 1, ou seja, completamente diferente. Isso ilustra o fato de que, agora, um circuito sequencial, a sua saída depende tanto das entradas como o estado em que a máquina se encontra. Vamos ver o que acontece quando eu coloco as entradas SR como 1 e 1. Colocando 1 na entrada 7, a minha saída vai ser 0, independentemente da outra entrada. E colocando 1 aqui em reset, a minha saída também vai ser 0. Note que agora as duas saídas são iguais e eu estou violando o princípio de que uma saída deve ser o complemento da outra. Esse estado ele vai ser considerado inválido. É um estado indesejado, não apenas pelo fato de que eu estou violando o princípio de complementaridade das duas saídas, como também estando nesse estado aqui,
em que as entradas são 1 e 1. Se depois desse estado, suponha que eu coloque as entradas 0, 0, a máquina cairia nesta situação ou nesta situação? De um ponto de vista físico, isso vai depender muito do tempo de propagação de cada uma dessas portas lógicas. Portanto, eu não posso afirmar nada qual seria a saída do reset ou do set, caso o último estado tivesse sido esse estado inválido. Nós temos que arrumar um mecanismo para evitar que o nosso circuito sequencial ou nossa máquina de estado seja levada a esse estado inválido. Uma outra forma de implementar o LET é com portas NAND. Aqui está a tabela verdade da porta NAND e eu quero chamar a atenção para o fato de que numa porta NAND basta que uma de suas entradas seja 0 para que a sua saída seja 1. A única situação em que a saída de uma porta NAND vai ser 0 é quando as duas entradas vão ser 1. Então vamos analisar esse primeiro caso aqui, em que eu estou colocando 0 no set e 1 no reset. O fato de eu colocar 0 aqui no set força a saída em 1, independentemente da outra entrada. E o fato de eu colocar 1 em reset e considerando que esse 1 da saída aqui também está presente aqui, portanto eu vou ter entrada 1 e 1, isso força a minha saída Q barra ser 0. Esse 0 se propaga para cá. Vamos analisar a situação agora em que a entrada 7 ela é chaveada de 0 para 1. O fato dessa entrada 7 ter mudado de 0 para 1 não altera a saída aqui porque a outra entrada continua sendo 0 e, portanto, a minha saída aqui é 1. Nada se alterou aqui no estado 7, quando eu passei de 0, 1 para 1, 1. Vamos ver o que acontece no estado reset. Agora eu estou colocando 0 no reset. O fato de eu colocar 0 aqui força a minha saída 1, independentemente da outra entrada. Esse 1 se propaga para cá. O outro valor de entrada do set é 1, portanto, 1 e 1 força a saída aqui em 0, e esse 0 se propaga para cá. Eu tenho 0 e 0 aqui. O que acontece quando eu troco esse valor 0 aqui por 1? Não vai alterar nada na saída, porque essa outra entrada aqui, ela era 0, portanto, aqui continua sendo 1 e aqui sendo 0. Vamos ver a situação em que as duas entradas são 0. Colocando 0 aqui, a minha saída vai ser 1, independentemente da outra entrada. E colocando 0 aqui, a minha saída também vai ser 1, independentemente da outra entrada. Portanto, eu tenho um outro estado inválido em que as duas saídas são iguais e tem valor 1 e 1. Portanto, nós temos que arrumar um aprimoramento para que esse estado inválido não ocorra.